Ao cumprimentar os participantes da Concafras, eu junto a minha alegria por participar deste evento que reúne obreiros do bem e da doutrina espírita para falar a todos sobre a vida do professor Eurípides Barçanufo, esse educador e médium que deixou pegadas de luz pela estrada que ele percorreu. E aproveito para agradecer também ao Maxwell, que me formulou esse honroso convite, estendendo meus agradecimentos a duas criaturas extraordinárias, duas mulheres que, graças a ela, a vida e a história de Eurípides Barçanufo se manteve ao longo dos tempos. A primeira delas, Dona Corina Novellino, autora do livro Eurípides, o Homem e a Missão, repleto de informações, de dados. Foi ali que eu bebi todos os conhecimentos para saciar a minha sede. E a querida Egorina Cunha, sobrinha do professor Eurípides, que manteve na Chácara Triângulo viva ao longo dos anos a presença, a história e o amor que o professor Eurípides dedicou à humanidade. Então, feito os cumprimentos aos participantes da Concafras, os agradecimentos ao Maxwell, a Dona Corina Novellino e a Egorina Cunha, vamos ao trabalho. E a nossa história começa numa região muito ampla, chamada, na época, Sertão da Farinha Podre. Agora, todo mundo a conhece como Triângulo Mineiro. E havia nessa região uma localidade chamada Nossa Senhora do Desterro do Desemboque. E ela era cortada, possuía terras férteis e era cortada por um curso d'água, um alegre curso d'água. Como diria o escritor Baltazar de Godoy Moreira, era um curso d'água tão travesso que não dava um passo sem pular uma pedra. E nesse ribeirão, ao longo das margens desse ribeirão, havia muitas árvores, havia flores e uma quantidade imensa de abelhas borá. E foram as abelhas borá que deram nome ao ribeirão, que passou a se chamar Ribeirão Borá. Quando foi descoberto o ouro no Ribeirão Borá, os mineradores começaram a correr para a região. Se instalaram por ali, surgiram as primeiras casas, moradias. E em 1820, o cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick ergueu uma capela. A capela, o Oráculo do Santíssimo Sacramento, sob o patrocínio de Maria. E foi ao redor desta capela que se formou a primeira localidade, que em 1857 recebeu o nome de Freguesia da Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento. Depois, em 1876, ela chegou à condição de município. Então, já estava criado o município de Sacramento. E pelo papel importante que o Ribeirão Borá teve na região e na formação dessa localidade, ele passou a ser considerado o símbolo de Sacramento. E é em Sacramento que começa a nossa história. Em Sacramento, ainda quando era freguesia, em 1859, no dia 11 de outubro, nasceu uma menina chamada Jerônima Pereira de Almeida. E o apelido dela era Meca. Quando ela ficou órfã de pai e foi morar com o irmão mais velho. Quando Meca estava com 4 anos de idade, teve início o maior conflito armado internacional da América Latina, chamado Guerra do Paraguai. Muitos brasileiros perderam a vida nesse combate. E quando chegou em 1873, o governo imperial expediu um edital de nova convocação, um recrutamento para novos jovens. Como naquela época, os primeiros a serem chamados para a guerra eram os solteiros, os jovens solteiros queriam fugir da obrigação. E como eles faziam isso? Casando. Então, nessa época,
havia o jovem Hermógenes, de apelido Mojico, que estava na idade ou de ir para a guerra ou para casar. E Dona Meca, de 14 para 15 anos, já estava na idade de se transformar numa senhora casada. E o que aconteceu? O pai de Mojico e o irmão de Meca acertaram o casamento entre os dois, mesmo sem eles terem se conhecido. O casal foi se conhecer no altar da igreja de matriz de Sacramento, onde eles casaram, em 1874. E teve início, então, uma vida de cumplicidade, de amor, de alegria, de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor, mas de muito amor também. E Meca, apesar da pouca idade, se transformou numa excelente dona de casa. Além dos serviços da casa, ela lavava roupa no ribeirão, ela colhia, descascava arroz, com o pilão ela socava o café e o milho. E além disso, no tear caseiro, ela fazia tecido para fazer as roupas de cama. E vejam só, ainda arrumava um tempinho para fazer doces e vender os doces. 2 anos depois do casamento, em 1876, Meca começou a ter desmaios. Quando havia um barulho mais forte, ela desmaiava. Quando ela ia à igreja, ela tinha visões que provocavam desmaios, tanto que ela foi autorizada a fazer as orações em casa. E esses desmaios a acompanharam por quase 3 décadas. Em 1876, nasceu a primeira filha, Maria Neomísia. 2 anos depois, Eulógio Natal, nasceu no dia de Natal. E a cada 2 anos, ao longo do tempo, num total de 15 filhos. Foram 7 homens, 8 mulheres, e dos homens apenas um faleceu, Heródoto, que faleceu aos 8 meses de idade. E Meca, sempre com esses desmaios que preocupavam demais a família. No dia 1º de maio de 1880, pelas mãos da parteira Ludovina, veio ao mundo Eurípides Barçanufo. Então, Maria Neomísia, Eulógio Natal, Eurípides Barçanufo, quando perguntaram a Mojico por que ele não colocava nos filhos o sobrenome materno ou paterno, ele falou, eu faço isso por cautela. Se algum deles se tornar famoso, não vai criar problema para os demais irmãos. Então, assim, Dona Meca vai tocando sua vidinha, as crianças vão nascendo, o nosso Eurípides, uma criança franzina, com probleminhas de saúde, a família enfrentava problemas financeiros, tudo era muito difícil, mas desde pequeno, Eurípides sempre teve um carinho muito especial pelas pessoas doentes. A cada problema de Dona Meca, a cada desmaio, era lá que ele estava ao lado da mãe. Ele aprendeu a ler e a escrever pelos métodos tradicionais da época. E desde que ele aprendeu a ler, nunca mais ele abandonou os livros, sempre ávido pelas leituras e pelo conhecimento. Em 1885, o Mojico recebeu a proposta de ir trabalhar numa casa comercial em Cipó, que era um ramo da estrada de ferro mogiana, ali perto de Sacramento. E lá foi ele com a família. Aos 5 anos de idade, o que Eurípides fazia? Ajudava o pai no balcão da casa de comércio, carregava pequenos embrulhos, levava os cavalos para o pasto, e com isso ele ganhava um dinheirinho. Naquele tempo, as crianças vestiam uma camisolinha de algodão com um bolso onde eles colocavam um pedaço de corinho de porco para ir mastigando durante o dia para tapear a fome, né? E com esses pequenos trabalhos, Eurípides ganhou um dinheirinho e com esse dinheiro ele comprou as primeiras calças que vestiu. E o resto, a partir daí, ele passou a juntar as gorjetas, né, numa meia, e quando ele encheu, juntou uma quantidade razoável, ele deu tudo para a mãe e falou, mãe, eu entrego para a senhora comprar pão, quando faltar pão em casa. Ficaram lá até 1889, Eurípides foi acometido, teve uma leita,
Mogico Beriberi, porque o Rio Grande trazia muitas coisas para a região, mas também trazia esses problemas. Então, eles voltaram para Sacramento em 1889. Quando chegaram em Sacramento, eles receberam a visita de um médico, Dr. Onofre Ribeiro. O doutor era um médico famoso e ele levou vários livros de medicina, aqueles compêndios, né, grandes, grossos. E Eurípides, com 9 anos de idade, ficava debruçado naqueles livros, escrevendo, fazendo anotações. O doutor Onofre achou estranho. Ele falou: Meca, seu filho tem 9 anos. Ele fica debruçado nesses livros de medicina, lendo, fazendo anotações. Fala para ele que não é literatura para ele. E Dona Meca foi lá conversar com Eurípides. E o que aconteceu? Eurípides falou: mãe, eu estou querendo descobrir a sua cura. Ele queria descobrir a cura da mãe. Então, vamos lá, vamos conhecer Dona Meca e Mogico, o casal que deu à luz a Eurípides Barçanufo. Aí estão os dois, né, que são responsáveis por Eurípides. Em 1889, o que aconteceu? Nesse retorno a Sacramento foi fantástico, porque foi instalado na cidade o Colégio Miranda. O professor João Dermil de Miranda, que havia estudado no Caraça, um dos mais conceituados estabelecimentos daquela época, resolveu instalar o Colégio Miranda em Sacramento. E esse colégio, ele presenteou aos alunos, assim, uma visão fantástica, porque o programa de ensino era semelhante a um dos melhores colégios do Brasil. E Eurípides foi estudar no Colégio Miranda, foi selecionado para a classe adiantada, e aí começou a sua caminhada gloriosa em direção às letras e ao conhecimento. Ali ele estudou francês, latim, história natural, história geral, e logo ele se transformou na figura mais importante da escola. Quando havia cerimônias cívicas, ele era simplesmente o orador oficial do colégio e o porta-bandeira oficial também. Eurípides, então, com a instalação do Colégio Miranda, foi um marco na história do sistema educacional de Sacramento. Quando Eurípides estava com 11 para 12 anos, ele foi um dos fundadores do Grêmio Dramático de Sacramento. E nesse Grêmio, eles promoviam eventos assim, culturais, artísticos. E Eurípides era, inclusive, ele escrevia peças e era também protagonista das peças que ele escrevia e das outras peças que eram passadas no Grêmio, desse Grêmio Dramático Sacramentano. Aos poucos, Mogico começou a ir melhorando de situação, sempre ligado ao comércio, e em 1894, Sacramento recebeu a primeira máquina de costura da cidade. Quem a ganhou? Dona Meca, que seu Mogico mandou buscar a máquina onde? Em São Paulo. Então, em 1894, surge a primeira máquina de costura de Sacramento. Em 1897, a família recebe uma visita muito ilustre. A irmã do compositor Carlos Gomes, aquele compositor campineiro que fez aquela obra famosa, o Guarani. Dona Joaquina foi para lá e o filho dela, o Ormênio, levou vários livros sobre homeopatia. Adivinha o que aconteceu? Eurípides, naquela vontade de curar a mãe, mergulhou no estudo dos livros de homeopatia, se apaixonou pelo assunto, formou uma farmácia particular e aos 17 anos de idade ele ia para a periferia, buscar aquelas casas mais afastadas, buscar a procura dos mais necessitados e começou a dar a eles atendimento homeopático. É evidente
que o assunto se espalhou pela região, né? E ele começou a ser procurado por várias pessoas de condições maiores, de condições melhores, e aos poucos, com a sua farmácia homeopática, ele se tornou o socorro dos necessitados. Estamos falando de Sacramento. Quando o Sacramento se firmou como cidade, ele passou a desenvolver a agricultura e a pecuária, e isso incentivava o comércio. E ao incentivar o comércio, ele começou a ter melhores opções de venda de produtos. E ali por perto de Sacramento, a uns 14 quilômetros, havia uma fazenda, Fazenda Santa Maria. Era uma ampla extensão de terra cultivada, onde moravam parentes de Eurípides e moravam também muitos colonos. Mais adiante um pouquinho estava Paineiras, Conquista. E o que acontecia? Essas cidades, elas tinham uma ligação muito grande entre elas. O produto que não era encontrado num determinado lugar, ele era encontrado em outro. Então, havia sempre esse fluxo de pessoas, e o que funcionava era a rádio peão, né? Levavam notícia, traziam novidades, trocavam informações. Então, todas as cidades da região ficavam sabendo de absolutamente tudo que acontecia. Estamos nesse passo quando, entre 1889 e 1900, o Colégio Miranda foi desativado. O senhor João Nervil de Miranda fechou o colégio, foi embora, mas Eurípides não precisava estudar mais nada. Nos 10 anos de aprendizado no Colégio Miranda, ele havia conseguido adquirir um cabedal de conhecimentos fantásticos. Então, estamos entrando no novo século. Vamos deixar um pouco de lado o Sacramento e vamos para Paineiras. Em 1896, Paineiras, uma localidade situada a 28 quilômetros de Uberaba, quem foi morar lá? Uma dupla de espanhóis, Frederico Peiró, natural de Andaluzia, e Maximino Alonso. Eles foram explorar rochas calcárias em Paineiras. E o Frederico Peiró, ele era espírita convicto, e eles levaram a doutrina espírita para Paineiras. E o que a cidade ganhou? A cidade ganhou uma escola, ganhou o posto de correio, ganhou um telefone e ganhou uma farmácia espírita que distribuía remédios gratuitamente. Estão os dois lá trabalhando. Em Santa Maria morava um irmão de Dona Meca. Era Mariano da Cunha Júnior. Ele era irmão de Dona Meca por parte de mãe. E Mariano da Cunha, ele era uma pessoa, ele era conhecido como tio Senhor Mariano. Ele era meio materialista, meio bravo. E um dia aconteceu uma coisa com ele muito interessante que merece ser contada. Ele tinha um comércio e um cidadão estrangeiro foi procurá-lo e falou: Mariano, eu vou viajar e eu prezo demais esse facão. Por favor, você guarda esse facão para mim, quando eu voltar eu venho buscá-lo. Quando o cidadão voltou e o Mariano começou a procurar o tal do facão, ele não encontrava de jeito nenhum, ele não encontrava o facão. Então, e o negócio foi se alterando, os dois foram tendo alterações, aí ele se recolheu numa sala, que havia uma mesa, sentou e falou: meu Deus, será que por causa de um facão eu vou ser obrigado a morrer ou a matar? Nisso, a mão dele começou a tremer sem que ele tivesse controle, apanhou um lápis e escreveu no papel. Uma hipótese: o facão está no quarto de despejo, embaixo da gamela. Quando ele viu aquilo, correu para o quarto de despejo, levantou a gamela e encontrou o facão. Quer dizer, foi a primeira participação dele como um médium, né? Mas ele não levou isso muito a sério. E em 1897, senhor Mariano foi trabalhar onde? Na firma do Frederico Peiró. Mas, por ser espírita, o Peiró percebeu essa facilidade, esse dom mediúnico do senhor Mariano, e pediu para ele desenhar uma caieira. E ele desenhou a chamada Caieira do Meio,
que hoje está dentro da Fazenda São Lourenço e foi tombada pelo patrimônio público. É uma fazenda de propriedade da senhora Leila Borges de Araújo, e a caieira do meio está lá, desenhada pelo tio senhor. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque, de repente, na fazenda de Santa Maria, começaram a acontecer umas coisas incríveis. Roupas que estavam no varal, manchadas de barro, janelas que se abriam e fechavam com muito barulho, portas que eram batidas, animais que corriam em desabalada carreira sem motivo. O senhor Mariano ficou muito preocupado com isso. Primeiro procuraram um padre, o padre foi lá, benzeu o lugar, não resolveu nada. Procuraram outros líderes de outras doutrinas, não resolveram nada. Aí o tio senhor resolveu pedir ajuda para o Frederico Peiró, como espírita. Quando eles chegaram lá, viram que Santa Maria era um celeiro de grandes médiuns. Começaram a fazer o trabalho com o Evangelho de Jesus, e os espíritos começaram a se manifestar através daqueles colonos muito simples. Então, entramos no século, já sabemos que aconteceu tudo isso em Santa Fé, aos poucos esses movimentos foram se tornando maiores, até que em 1900 foi fundado o Centro Espírita da Fazenda Santa Maria. E o que aconteceu? O primeiro centro espírita rural do Brasil. Nessa altura, Eurípides está lá em Sacramento, estudando, agora já é um autodidata. Em 1901, então, em 1900 foi fundado o Centro de Santa Maria, e todo mundo está sabendo das notícias que correram por todos aqueles lugares, né? Em 1901, com 2 notáveis, ele fundou o jornal, um jornal para Sacramento, né? A Gazeta de Sacramento. Em 1902, ele foi para o Rio de Janeiro. Quando foi fechado o Colégio Miranda, o diretor falou para ele, falou para Mojico: olha, já ensinamos tudo que Eurípides precisava saber. Está na hora dele partir para o curso superior. No Rio de Janeiro, Eurípides foi com o pai, ficou 20 dias lá, se submeteu a um exame na Escola de Medicina da Marinha e foi aprovado. Então, ele voltou para Sacramento para ele poder preparar o enxoval, as roupas para levar para o Rio. Na véspera da partida dele, quando ele estava arrumando a mala, Dona Meca desmaiou. Eurípides percebeu que o desmaio da mãe era por causa da partida dele. Ele não teve dúvida, desmanchou a mala e disse: não vou mais para o Rio de Janeiro, e o assunto está encerrado. Mas só que ele queria estudar medicina porque ele queria curar a mãe, mas ele não sabia, ele, por certo, soubesse que os planos de Deus eram diferentes dos planos dele, né? Então, a viagem foi suspensa. Em 1902, a farmácia homeopática estava funcionando diretamente, em plena atividade, ele era o Providência dos Sofredores, o Mojico progredia, tinha uma casa de comércio interessante e abriu uma filial em Conquista, onde o Loja Natal foi tomar conta da loja do pai, e nesse meio tempo, Dona Meca foi perdendo a visão e ficou completamente cega. E o que aconteceu? Eurípides conseguiu curá-la com os recursos da homeopatia. Também ele foi convidado a entrar na política, se candidatou a vereador, foi eleito vereador, foi eleito para o primeiro mandato e foi reeleito para o segundo mandato. E aconteceu uma coisa interessante no segundo mandato, eram mandatos de 3 anos. Quando chegou na segunda vez, o governo de Minas alterou de 3 para 4 anos a legislatura dos vereadores, né? A Eurípides não teve dúvida. Ele falou: não, meus eleitores me elegeram para um mandato de 3 anos. Eu vou pedir demissão porque eu não vou aceitar essa mudança na legislação. E assim ele foi trabalhando, era vereador, fazia a escrituração na casa dos pais, e todo o dinheiro que Eurípides recebia era doado para a benemerência. Em 1902, com mais 2 amigos, Eurípides abriu o colégio Liceu Sacramentano.
O Liceu Sacramentano foi fantástico. Eurípides se manifestou um psicólogo nato, alegre. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Tomás Novelino, que foi aluno de Eurípides. Ele falou que Eurípides era uma criança entre as crianças. Disse que, e às vezes, ele, no meio da aula... Bom, o Liceu Sacramentano, o primeiro Liceu Sacramentano, vamos falar sobre ele. Eu já estou me antecipando a uma outra história, um outro colégio, né? E Eurípides, então, exercia essa atividade com muita propriedade, e era uma coisa incrível. As notícias do Centro Espírita Fé e Amor de Santa Maria estavam acontecendo e correndo por todas as cidades. E tio Senhor, quando ia para Sacramento, Eurípides, muito católico, amigo dos padres, fiel, ia às missas compenetrado, seguindo a religião dos pais. Eles eram da linhagem do cônego que fundou Sacramento. Eurípides falava para a mãe: deixa o tio Senhor no meu quarto, que eu quero conversar com ele. E ele começava a perguntar para o tio Senhor: como é que é? E aquela doutrina do demônio, como é que é? Tio Senhor, um homem simples, sem aquele conhecimento todo de Eurípides, ele sempre perdia as discussões. Eurípides saía sempre ganhando. Quando chegou em 1903, o padre Teodoro Maia emprestou para Eurípides uma Bíblia Sagrada. E falou: Eurípides, você não conta, porque a Bíblia não pode ser emprestada para as pessoas leigas. São só os religiosos que podem ler. Mas você, por favor. Aí Eurípides levou a Bíblia e começou pelo Novo Testamento. Tudo ele entendeu, porque era realmente o que os padres pregavam. Só que quando chegou naquele pedaço das bem-aventuranças, Eurípides não entendia. Ele falava assim: meu Deus, mas como será que o Cristo, que Deus tão misericordioso, vai prometer tudo isso aos coitados, sem eira nem beira? Aí o tio Senhor, já um dos dias que ele esteve lá, aí Eurípides, preocupado com isso, ele foi procurar o padre. Ele falou: padre, eu não estou entendendo o que está sendo dito aqui no Sermão da Montanha. Ele falou: meu filho, são mistérios que não nos compete desvendar. Nós temos que aceitá-los como realidade. Mas Eurípides queria entender o porquê. Já era a fé raciocinada. Eu quero ter fé, mas eu quero ter fé com base. O que aconteceu? E, nesse meio tempo, em 1903, o tio Senhor foi a Sacramento. E Eurípides questionou novamente. Aí ele falou: meu filho, eu não entendo. Mas olha, isso que você está me perguntando, eu vou te emprestar um livro e você, por favor, verifica esse livro. Veja, então aqui nós temos, olha, o tio Mariano da Cunha, o tio Senhor Mariano e o Frederico Peiró, que foram os pioneiros da divulgação da doutrina espírita no interior mineiro. Quando o Frederico Peiró faleceu, alguns anos depois, a cidade de Paineiras recebeu o nome de Peirópolis. Agora, uma explicação. Polis quer dizer cidade. Peiró, então, seria a cidade de Peiró. Assim como Petrópolis é a cidade de Pedro, né? De Dom Pedro II. Então, os dois pioneiros da doutrina espírita. E quando Eurípides leu, a dúvida dele era essa: como que podia o Cristo... Dá para aumentar o slide? Como que o Cristo sábio e misericordioso prometia consolação a pobrezinhos sem eira nem beira, os que foram injustiçados em todos os tempos e que não raro sucumbem à ação da revolta. Eurípides, quando leu isso, na página 83 do livro de Leon Denis, ele encontrou a resposta àquilo que ele precisava. Ele ficou tão interessado, o tio Senhor acordava durante a noite e ele via Eurípides lendo aquele livro durante a noite.
No dia seguinte, ele foi no Outeiro Bela Vista, releu o livro, e quando ele voltou, ele disse: eu jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza. E começou a se interessar pelo assunto. Quando foi, a partir daí, começaram a falar que as pessoas lá em Santa Maria estavam havendo reuniões, e um dia, a madrinha Sana comentou com ele que os colonos estavam dando lições fantásticas sobre o Evangelho. Ele ficou preocupado, ficou interessado em conhecer. Mas será que os espíritos se comunicam mesmo com os homens? E o que ele fez? Convidou um amigo, João Borges Martins, na Sexta-feira da Paixão, de 1904, ele caiu no dia 1º de abril. Ele combinou com um amigo deles irem assistir uma reunião lá em Santa Maria. E eles foram ao Centro Espírita Fé e Amor, lá em Santa Maria. Eurípides tinha um cavalo branco, a Igorina me contou, o cavalo chamava Rousseau. E para o cavalo ficar com o pelo mais bonito, Eurípides, depois do banho, fazia uma rinçagem com anil e cobria o cavalo. Ele disse que ele ficava lindo. Então eu fico imaginando Eurípides e o amigo Eurípides no Rousseau, muito apreensivo, pensando: meu Deus, o que será que eu vou encontrar lá naquele centro espírita, né? Quando eles chegaram, tudo muito simples. Um local, havia 2 lugares vazios, como se estivessem à espera deles, né? Eles chegaram, e quem estava dando passividade era o Aristides. Era um homem muito bom, mas consta que era uma pessoa tão simples, como eles diziam, que não conseguia fazer o ó com a boca de um copo. Então, dada a simplicidade dele, quando Eurípides viu aquilo, ele fez um pedido. Ele falou: se é verdade que os espíritos se comunicam com os homens, eu peço a João Evangelista que me esclareça sobre o Sermão da Montanha. A partir daí, o Aristides começou com um pronunciamento sobre o Sermão das Montanhas que levou o povo às lágrimas de tão belas considerações que foram tecidas. Quando terminou a apresentação, o Espírito se despediu: deixo-vos a paz. João, o Evangelista. Lá foi nosso Eurípides para Sacramento, mas já com vontade de retornar a uma segunda reunião. E quando ele voltou, já pensativo, afastado da igreja, meio ligado já na doutrina espírita, quando ele voltou para a segunda reunião, tio Senhor, o espírito de Bezerra de Menezes se manifestou por tio Senhor e pediu para que ele entrasse na linha de cura. Ele entrou na turma de cura, orou fervorosamente pela cura dos que estavam necessitados, e ali começou realmente a vida dele como apóstolo. Logo depois, se manifestou Vicente de Paulo, porque Eurípides havia sido um dos fundadores da instituição São Vicente de Paulo, onde faziam muitos trabalhos de benemerência. E São Vicente e Vicente de Paulo disse a ele: olha, desligue-se da instituição, saia da igreja, passe a pregar a verdade, você vai sofrer demais, mas siga sempre o caminho que está destinado a você. Não se preocupe, estaremos sempre ajudando. E assim Eurípides foi embora para Sacramento, mas só que quando ele voltou para Sacramento, imediatamente ele obedeceu, foi à igreja, falou para os padres que ele agora estava mergulhando na doutrina espírita. Isso provocou um reboliço tremendo na cidade. O colégio de Sacramento, professores católicos abandonaram a escola, os pais retiraram alunos, as pessoas retiraram o material de trabalho, e Eurípides, nesse desespero, ele não sabia o que fazer, ele ficou perdido, iniciando no novo caminho. Ele foi buscar ajuda, foi pedir ajuda para tio Senhor. E eu tive uma alegria imensa quando eu estava numa reunião em Santa Fé do Sul, em 2014,
por meio de uma médium extraordinária do Semar Augusta de Rezende, uma mensagem do tio Senhor Mariano, contando da dificuldade, porque naquele tempo era muito difícil você ter informações sobre como desenvolver um médium, um potencial de Eurípides. Então, Eurípides ia procurá-lo e, por meio, aquele susto que eles levaram, como é que tio Senhor o ajudou? O Evangelho de Jesus, eles lendo o Evangelho, Eurípides começou a dar início a essa vida maravilhosa. Mas ele, sofrendo pressões lá em Sacramento, um dia ele se vê numa prodigiosa volitação, assim, ele sobe, 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 e quando ele se vê num lugar muito tranquilo, um homem sentado, cabisbaixo, e ele vai se aproximando deste homem, e quando ele vai chegando perto, ele vê que é Jesus. E Jesus está chorando. Ele para, ele sempre sob comandos internos, e ele pergunta para Jesus: o senhor está chorando por quê? É pelos descrentes do mundo? E vem a resposta. Ele fala: não, meu filho, os descrentes merecem misericórdia. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e que não o cumprem. Aí Eurípides voltou a correr, voltou novamente e passou a viver o Evangelho em cada segundo do seu dia. Está aí a visão linda que Jesus deu, e esse momento sublime da vida de Eurípides foi narrado por um espírito através do querido Chico Xavier. Nessa época, Eurípides está nesse momento, o Mojico já mudou para uma casa maior, aí ele resolveu sair da casa do pai. Então ele mudou para uma casa maior, já estava mergulhado na doutrina, e levou 2 pessoas que não tinham abrigo. E nessa casa ele começou os trabalhos mediúnicos dele. Passou um ano já nesse trabalho. Em 1905, Mojico chamou Meca e falou: Meca, nossa família é toda de católico. Vai lá atrás de Eurípides, fala para ele parar com essa mania dele de espiritismo, para ele voltar para a Igreja Católica. E a Meca foi procurar Eurípides. Durante 2 horas, ele explicou para a mãe por que ele havia se tornado espírita. Eu acho que no retorno da visita, Mojico falou: como é? Falou com Eurípides? Ela: falei com Eurípides, meu filho me explicou que o espiritismo não é uma doutrina do demônio, é a doutrina da redenção. E tem uma coisa, viu, Mojico? Eu também sou espírita. E Meca ficou a primeira espírita da família, e depois todos os outros a seguiram, né? Então, em 1905, Eurípides fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade. E ele era muito ajudado por Dona Meca, pelo tio Senhor, o pessoal de Santa Maria deu muito apoio para ele, e Dona Meca, ele dizia que a mãe tinha potencial curador muito maior do que ele, ela podia fazer maravilhas se ela quisesse. Aí ele resolveu abrir um novo colégio sacramentano, abriu um novo liceu, colocou ensino da doutrina espírita na escola. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa de antes. Todo mundo retirou tudo, e um dia eles chorando na sala de aula vazia, porque aquela alma dele era de professor, ele tinha que ensinar. Quando ele está naquele desespero, ele começa a sentir ligação com um espírito, um nome magistral da superioridade. Quando ele vê, era uma mensagem, ele recebe uma mensagem dizendo: mude o nome do colégio, coloque neste colégio o nome de Allan Kardec, ensine às quartas-feiras o Evangelho do meu filho, ensine aulas de astronomia e eu acobertarei o colégio Allan Kardec com o manto do meu amor. Maria, serva de Jesus. Diante daquilo, Eurípides fez o que Maria pediu, e no dia 31 de janeiro de 1907 foi inaugurado o Colégio Allan Kardec e teve início a maior campanha educacional de Sacramento. Depois que veio essa mensagem de Maria,
sabendo que ela ia acobertar o colégio com o manto do amor dela, Eurípides se encheu de novas forças, né? E seguiu em frente. Nessa época, Mogico já estava com uma casa de comércio bem estruturada, ganhando dinheiro, uma vida melhor, e ele fazia festas, reunia o pessoal, era uma alegria a vida social promovida pela família do Mogico, né? Todos muito alegres. E Eurípides, seguindo os conselhos de Maria, começou a trabalhar, e no dia 31 de janeiro de 1907, foi inaugurado o Colégio Allan Kardec. Esse colégio é o primeiro colégio espírita do Brasil. Bom, do Brasil não, do mundo, né? Porque eu acredito que nenhuma outra cidade do mundo havia um colégio espírita nessa época. Então, Eurípides, além do programa oficial, ele dava aulas de educação física, ele ensinava uma série de coisas que partiam dele, daquele instinto dele de educador. Ele era um grande educador, e como médium também, ele tinha talvez a ajuda, né, das partes, das esferas superiores. Ele fez uma coisa que não havia na época, ele uniu crianças dos mesmos sexo, de ambos os sexos na mesma classe. Então, no Colégio Allan Kardec, ele estudava as matérias, determinadas matérias. E na Chácara Triângulo, Maria pediu para ele dar aulas de astronomia. Então, com uma cartilha de Camille Flammarion e uma luneta, ele levava os alunos para lá, e na Chácara Triângulo ele dava aulas de botânica e aulas de astronomia. Então, aí nós temos uma foto dele no Colégio Allan Kardec, os alunos ali todos em volta, ele com os professores, e foi quando vinham alunos de vários lugares, de várias cidades. Sacramento fervilhava, primeiro por pessoas que iam buscar a cura por meio de Eurípides, dos trabalhos maravilhosos de cura que eram feitos. Numa das comunicações do espírito do tio Senhor Mariano, ele falou: era comovente ver os carros de boi chegarem repletos de doentes, e meu sobrinho curava a todos. Eu sou tio de Eurípides. Foi um momento tão lindo da comunicação, e as pessoas ficavam se hospedando nas casas de família, até. Sacramento fervilhava de gente em busca das curas do centro de Eurípides, e pessoas que iam buscar os ensinamentos no Colégio Allan Kardec. O tempo foi passando, já estava, o colégio tinha mais de 200 alunos, Eurípides já estava pensando em ampliar o colégio, mas ele já começou a falar alguma coisa sobre um próximo desencarne dele. Mas tudo bem. Quando chegamos ao ano de 1918, o que aconteceu? A gripe espanhola chegou no Brasil de uma maneira avassaladora, foi correndo por várias capitais e chegou em Sacramento. Eurípides trabalhou o quanto pôde. Ele elaborou um remédio que muitas pessoas, segundo a Antusa Ferreira, que eu tive o prazer imenso de conhecer e de entrevistar, que foi aluna de Eurípides, ela contou, ela falou: minha família inteira teve a gripe, mas tomando o remédio do seu Eurípides, ninguém faleceu. Então, Eurípides trabalhou até o último momento, Dona Meca fez ele para a cama, porque ele estava com febre alta, na cama ele aviava receitas, até que na madrugada do dia 1º de novembro de 1918, Dr. Bezerra apareceu para a vovó Meca e disse: vá se despedir, seu filho está partindo. E lá foi ela. E no leito, Eurípides disse para ela: por favor, se não puder, fechem a farmácia, mas não fechem a minha escola. E no dia 1º de novembro de 1918, faleceu o professor Eurípides Barçanufo,
o apóstolo de Sacramento, que nasceu em 1º de maio, dia do trabalho, e desencarnou em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, encerrando uma vida de muito trabalho e de, inegavelmente, uma grande santidade. Mas os professores, quando são bons, os educadores, aquilo que ele ensina não fica restrito apenas à sala onde foi ministrado o ensinamento. Atravessa fronteiras do tempo, do espaço e vai para outros lugares. Assim aconteceu com a escola de Pestalozzi. Quando Hippolyte Léon foi lá estudar, o que Allan Kardec fez? Depois Allan Kardec levou para a França os ensinamentos que ele tinha aprendido na Suíça. E assim aconteceu também com os alunos do professor Eurípides. Muitos alunos dele saíram da escola e foram divulgar a doutrina espírita por onde passaram. Mas 2 deles se destacaram. Um deles, Dr. Tomás Novellino, que se radicou em Franca. Em Franca, ele foi um dos fundadores do Educandário Pestalozzi, que na época era um dos maiores colégios de ensino da América Latina. Ele ministrava ensino profissionalizante. E o doutor Tomás Novellino, um médico maravilhoso, junto com a esposa dele, Dona Aparecida, fizeram um trabalho fantástico com os carentes de Franca, e as aulas de astronomia, que o doutor Tomás recebeu na Chácara Triângulo sob orientação de Eurípides, incentivaram nele a formação do Observatório Astronômico de Franca. Então, é um dos alunos que levou os ensinamentos do mestre para fora de Sacramento. Existe um outro que também fez isso. O nome dele, Jerônimo Candinho. O Jerônimo, grande amigo de Eurípides, foi enfermeiro, o ajudou demais na peste bubônica, e Eurípides dizia para Jerônimo Candinho: você vai plantar a bandeira da doutrina espírita em Goiás. E onde você for, leve esta flâmula consoladora. E não é que em 1919, depois do desencarne de Eurípides, triste sem o amigo em Sacramento, lá foi Jerônimo Candinho para Goiás, se instalou em Goiandira, fundou lá o primeiro centro espírita de Goiás, do estado de Goiás. Depois ele foi para Caldas Novas, fundou um novo centro, mas lá em Caldas Novas ele teve problema. Ele teve problemas com outras doutrinas e ele ajudou a fundar nas Fazendas Palmela o Centro Espírita Luz da Verdade. E um belo dia, por meio de Dona Chiquinha, a esposa de Jerônimo Candinho, Eurípides falou para ele: muda lá para a Fazenda Palmela. Aí ele deixou Caldas Novas, foi para a Fazenda Palmela, estabeleceu um comércio e a vida começou a se formar em torno do Centro Espírita Luz da Verdade. Então, se o Colégio Allan Kardec é o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, Palmelo é a primeira cidade espírita, não só do Brasil, como do mundo, porque a cidade se formou ao redor de um centro espírita. Então, o que Eurípides pediu? Fechem a escola, fechem a farmácia, mas não fechem o colégio. E ele foi atendido, e ele é atendido porque até hoje o Colégio Allan Kardec continua desenvolvendo a sua missão, a missão que lhe foi concedida por Eurípides. E quem desenvolve esse trabalho é uma sobrinha neta de Eurípides, a professora Alzira França Bessa Amui, que, auxiliada pela sua filha Francine e por Saulo, continua desenvolvendo um trabalho fantástico de embasamento e de desenvolvimento e de aprendizado da doutrina espírita. E também aquela parte musical, artística, que era tão festejada e tão, como é que eu posso dizer, privilegiada por Eurípides, continua sendo desenvolvida no Colégio Allan Kardec pelo senhor Moacir Camargo, que é o responsável pelo coral e por toda a parte musical desenvolvida pelo Colégio Allan Kardec. E na Chácara Triângulo, Egorina Cunha, que sempre manteve viva a vida do professor,
existe um jasmineiro que no caminho que leva ao quartinho de Eurípides, porque quando a casa de Mojico foi desmanchada, Egorina comprou todo o material do quartinho de Eurípides e o reconstruiu na Chácara Triângulo, porque a partir de junho de 1904, todos os dias, às 9 horas da manhã, Eurípides parava o que ele estivesse fazendo para fazer uma prece. Era o horário da prece. E essa prece das 9 horas continua sendo feita não só no Colégio Allan Kardec, como também no quartinho de Eurípides da Chácara Triângulo. Então, vocês viram quantas pessoas foram desenvolvendo a doutrina espírita ao longo do tempo. Começou com quem? Começou com Allan Kardec, chegou no Brasil em Dr. Bezerra, que era quem? O Kardec brasileiro. Bezerra passou para Eurípides essa função. Depois de Eurípides vem o Chico Xavier, e como nós estamos num evento que tem a ver com Dona Alta de Souza, eu quero mostrar para vocês uma estrofe, da qual foi feito um quadro, eu fiz um quadro dessa estrofe, que eu ouvi em 1984, uma poesia do professor Dalvio Guide, por inspiração de quem? De Alta de Souza, não é? Que dá nome a essa Concafras. Então, eu faço questão de mostrar para vocês a presença também de Alta de Souza nesse evento de Eurípides. O que diz a poesia? Nesta Olimpíada de cristã beleza, a luz da chama passa, mão a mão, e quem a pega segue com a certeza de quem também faz parte da missão. Então, vejam, essa chama, vai passando de mão em mão, divulgando o quê? O nome de Jesus, divulgando o quê? O que é preconizado no Evangelho de Jesus. As pessoas estão brigando pelos rótulos, nós temos que brigar pela fé, nós temos que brigar pelo cristianismo, nós temos que carregar essa chama da fé, da inspiração, da religiosidade, não importando o rótulo, importando a fé, importando o bem, importando esse exemplo abençoado que Jesus nos deixou por meio do seu Evangelho. E em 2018, no centenário de desencarne de Eurípides Barçanufo, foi inaugurada em Sacramento um monumento em homenagem a Eurípides, onde ele fala: poderoso é o sol da verdade, e o sol da verdade é o sol do cristianismo, é o sol do amor, é o sol é o sol da caridade. E agora, para terminar esse trabalho, agradecendo a oportunidade que me foi concedida, eu vou encerrar com aquela mais linda poesia feita por Eurípides em referência a Deus. Então, vamos lá. O que diz Eurípides? Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, no matiz dos campos, na relva dos vales, no murmúrio das fontes, na planície dos lagos, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Agradeço-vos eu, Senhor, pela oportunidade de ter conhecido e poder divulgar a história de Eurípides Barçanufo, apóstolo de Sacramento, que em nome do teu Evangelho desfraldou a bandeira da doutrina espírita com fé, obediência e muito amor. Agradeço a oportunidade, e essas histórias todas que eu contei foram baseadas neste livro, Eurípides Barçanufo, Maravilhosos Encontros. Os direitos autorais desse livro foram destinados à AMIC, Associação dos Amigos da Criança. E, com isso, o professor Eurípides, ele consegue continuar o seu trabalho educacional, porque essa instituição abriga 1.500 crianças.
E agora, para encerrar, uma informação. Se vocês colocarem um chapéu de Panamá nessa fotografia de Eurípides, eu acho que ele vai ficar parecido com um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. E esse é um retrato, é uma tela-retrato, um quadro-retrato de Eurípides, pintado por Cândido Portinari. Porque certa vez um senhor levou ao tio senhor Mariano uma filha que estava com muitos problemas mentais. E ela foi curada por senhor Mariano. E esse senhor disse a ele: olha, em agradecimento ao que o senhor fez pela minha filha, eu vou pedir para o meu afilhado, que é pintor, pintar um retrato seu e da sua esposa. Diz que tio senhor Mariano falou: não, eu não quero. Pede para ele pintar um retrato do meu sobrinho. E saiu este retrato, e o nome do autor é Cândido Portinari. Quem contou essa história foi a Egorina. Então, essa história e uma outra entrou por um ouvido, saiu por outro, e agora, quem quiser que conte outro. Boa sorte para vocês todos, participantes do Concafras. Um abraço, e que Eurípides nos proteja.